Os poderes do Will, o retorno da Kylie, o plano do Vecna e como a Max voltou. Tudo isso e o final do volume 1 de Stranger Things 5 eu te explico nesse vídeo aqui. O volume 1 da quinta e última temporada de Stranger Things estreou com 4 primeiros capítulos da temporada. Os episódios Missão de Resgate, o desaparecimento de Holly Wheeler, a armadilha e o feiticeiro. A história começa mais de um ano depois da quarta temporada, com a Max ainda em coma, Hawkins virou uma zona de quarentena militar e o mundo real e o mundo invertido estão praticamente fundidos. O governo abriu um laboratório dentro do próprio mundo invertido, comandado pela Doutora Kay, tentando entender as criaturas do mundo invertido e, claro, capturar a Eleven para replicar os poderes dela. A família Byers agora tá morando junto com a família Wheeler e aqui a gente vê que a Holly, a irmã mais nova do Mike e da Nancy, tem um amigo imaginário, o Sr. Fulano. Enquanto isso, Dustin ainda tá sofrendo com o luto da morte do Ed e tá comprando briga com os valentões da escola. O Steve e a Robin agora trabalham na rádio WSQK, onde eles enviam mensagens codificadas para o grupo com música tentando rastrear o Vecna pelas ondas do mundo invertido. Diferente das outras temporadas, a gente percebe que agora o grupo quer caçar o Vecna e não fugir dele. Por isso, o ritmo desse início de temporada é muito frenético. O Hopper e a Joyce estão treinando a Eleven para uma missão de resgate dentro do mundo invertido, mas o Murray descobre que os militares estão enviando um comboio para lá. Daí a Nancy e o Mike bolam um plano de infiltrar o Hopper dentro desse comboio. O problema é que o Dustin é espancado pelos valentões e perde a missão. O Will volta a sentir o Vecna e começa a ouvir vozes, e passa a enxergar através de outras pessoas. Ele também acaba flagrando a Robin e a Vicky no hospital e descobre que elas têm um relacionamento secreto entre as duas. Enquanto isso, na casa Wheeler, a Holly vê os pais dela brigarem depois de ter problemas na escola com seu amigo imaginário e acaba ficando triste. A missão do grupo dá totalmente errada, com o Hopper ficando preso dentro do mundo invertido. E o Vecna acaba enviando um Demogorgon para capturar a Holly. E o ataque é bem brutal, já que a gente vê a Kara sendo ferida gravemente, o Ted entra em coma e a Holly desaparece. E é aqui que surge a primeira grande revelação. O Will agora pode conseguir enxergar através dos olhos dos Demogorgons, o que me faz me perguntar se agora o Will pode controlar as criaturas do mundo invertido. Enfim, a Eleven e a Nancy acabam descobrindo sobre o ataque do Demogorgon e vão para a casa da Nancy, mas já é tarde demais. A Eleven acaba atravessando o portal para tentar alcançar a Holly, onde lá de dentro ela acaba se encontrando com o Hopper. E é aqui que a gente percebe que tá rolando um clima de rivalidade entre Steve e Jonathan, que estão disputando a Nancy. Mas se os rumores estiverem certos, o Jonathan deve pedir a Nancy em casamento em algum momento até o final da série, e a gente vai descobrir com quem ela vai ficar de fato, se é com Steve ou com Jonathan. No mundo invertido, a Doutora Kay coloca a Matilha de Lobos, um grupo de mercenários liderados pelo Tenente Akers, para caçar a Eleven. E obviamente por conta do ataque do Demogorgon, a Nancy tem medo da visão do Vecna se concretizar no futuro. Aquela visão onde ela via os seus amigos e a sua família mortos e uma grande criatura do monstro invertido que pode ser o vilão final da temporada. Por isso, eles bolam um plano de atrair um Demogorgon, colocar um rastreador nele para descobrir onde fica o esconderijo do Vecna. E graças à nova habilidade do Will, eles descobrem que a melhor isca para esse plano seria o Derek Turnbull, um garoto valentão que é filho da família Turnbull, que é uma família rica de Hawkins. Mas para que esse plano dê certo, eles precisam da ajuda da Erica, a irmã mais nova do Lucas, que se infiltraria em um jantar com a irmã do Derek e envenenaria a família Turnbull, colocando todo mundo para dormir. Enquanto isso, a gente descobre que a Holly foi mantida dentro de uma simulação dentro do Mindscape, uma realidade onde estão presas todas as vítimas do Vecna mentalmente. E é aqui que a gente descobre que o Sr. Fulano é ninguém menos que o Henry Creel, entrando na mente das crianças. Mas no meio de um mundo que parece ser o país das maravilhas, a gente descobre que nem tudo é o que parece, quando o retorno totalmente inesperado da Max acontece, que também tá nessa dimensão e que explica como funciona aquele lugar, quem de fato é o Henry Creel e que eles apelidam essa prisão de Camazotz. E meu amigo, pode não parecer, mas isso revelou simplesmente um dos maiores spoilers sobre o volume 1 da quinta temporada de Stranger Things, já que o título de um dos episódios é justamente Fuga de Camazotz, o que sugere que a Max e a Holly devem escapar de lá no episódio 6 da quinta temporada, com a Max acordando do coma para ajudar os seus amigos na última batalha, sendo uma peça central para derrotar o Vecna. A gente também percebe que a Max está com um visual totalmente novo, que é totalmente diferente e parece ter sido inspirado no Chapeleiro Maluco de Alice no
no País das Maravilhas, mas isso é só uma teoria minha. A gente também percebe que o Vecna tem algum tipo de barreira que impede ele de acessar a caverna onde a Max tem morado fora da cidade. E bem, sobre esse lugar e o porquê disso acontecer, tem vários possíveis motivos. Mas talvez um deles seja porque, conforme foi mostrado na peça teatral oficial de Stranger Things, The First Shadow, que revela mais sobre o passado e a história de origem do Vecna, o Henry Creel era uma criança normal como todas as outras. Mas depois de se perder da sua família por 12 horas, ele acabou entrando em uma caverna e acessando a Dimensão X, onde ele ficou preso e teve o primeiro contato com o Devorador de Mentes, e dali pra frente, quando ele voltou, ele nunca mais foi o mesmo. Agora ele tinha poderes e aquela sombra parecia ter um tipo de influência sobre ele. E a minha teoria é que talvez esse lugar seja justamente a caverna onde a Max se escondeu, já que a mente do Henry Creel pode ter criado um tipo de bloqueio mental, e esse bloqueio gerou um trauma que se materializou nesse local, onde talvez tenha uma versão jovem do Henry Creel presa mentalmente lá dentro, o que explicaria por que a Max viu a turma do Vecna na época da escola. E a peça de Stranger Things The First Shadow também revela pra gente que o Hopper e a Joyce eram da mesma turma que o Henry Creel. E nessa lembrança da Max a gente vê uma garota chamada Joyce, que pode muito bem ser a mãe do Will. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que talvez o vilão final de Stranger Things não seja o Vecna, e sim o Devorador de Mentes, tendo o verdadeiro vilão que começou tudo isso lá atrás desde a primeira temporada. Enquanto isso, no mundo real, Steve, Jonathan, Nancy e Dustin entram com o carro do Steve modificado dentro do mundo invertido por um portal deixado por um Demogorgon. E lá dentro eles acabam batendo o carro em um muro gigante que é como o fim do mapa do mundo invertido, que eu acredito que é a única parte que separa o mundo invertido da Dimensão X, e é o verdadeiro lugar para onde o Vecna levou a Holly. A gente também sabe que nos próximos episódios do volume 2 vai mostrar esse grupinho invadindo o laboratório de Hawkins, provavelmente em busca de respostas sobre os experimentos do Dr. Brenner, a origem do Vecna e sobre a criação do mundo invertido. A Eleven e o Hopper são atacados pelos agentes da Dra. K, que tem um equipamento sonoro capaz de remover temporariamente os poderes da Eleven. O Hopper acaba conseguindo abater os soldados e a Eleven usa seus poderes para entrar na mente do agente Akers e acaba descobrindo que a doutora tem escondido uma arma secreta dentro do laboratório, algo que parece ser o Vecna. E é então que eles bolam um plano de tentar invadir o laboratório. O Will e a Robin acabam tendo um momento ali muito emocionante entre eles, onde ela percebe que o Will sente algo pelo Mike e decide conversar com ele sobre o que aconteceu no hospital e sobre como ela realmente se sentiu livre quando ela passou a ser quem ela realmente sempre foi, sem fingir ser outra pessoa, e que quando ela olha pro passado, ela vê que sempre teve lá. E é aqui que o Will começa a entender qual é o real papel dele nisso tudo, além de que a gente tem uma visão do esconderijo do Vecna, onde ele descobre que o Vecna tá raptando crianças e que isso tem tudo a ver com seu plano, e o Derek pode ser uma dessas próximas vítimas. Com isso, o exército manda crianças de Hawkins para um abrigo dentro de uma base militar, e eles têm a ideia de mandar o Derek para lá como um infiltrado, usando os túneis da estação de rádio para resgatar as outras crianças. No mundo invertido, a Eleven e o Hopper invadem o laboratório, mas quase são pegos pela Dra. K, deixando bem claro que, além de ser tão preparada quanto os militares, ela é tão inteligente quanto o Dr. Brenner, e que ela pode muito bem saber muito sobre o mundo invertido, muito mais do que a gente imagina, já que ela claramente tem estudado e feito os experimentos ali com as criaturas daquele lugar. Mas aí vem a grande revelação de que quem está sendo mantido dentro do laboratório é ninguém menos que a Kali, a número 8, a irmã de experimentos da Eleven que a gente não via desde a segunda temporada da série. Para quem não sabe ou não se lembra, a Kali foi um dos experimentos que fugiu do laboratório do Dr. Brenner, e um dos poderes dela é criar ilusões na mente das pessoas, fazer elas enxergarem coisas que nem existem. E na última vez que a gente viu ela, a Kali tinha fugido com seus amigos depois de ajudar a Eleven a controlar melhor os seus poderes, usando as emoções e as lembranças para se tornar mais forte. E o retorno dela aqui revela não só a principal missão da Dra. K, que é recriar pessoas com poderes igual o da Eleven, mas também que a Dra. K pode não ser tão ruim quanto a gente está imaginando. Talvez um dos interesses dela seja justamente localizar o Vecna, por isso eles podem se reunir com Hopper e a Eleven por ter um interesse em comum. Já em Hawkins, o plano de salvar as crianças acaba dando totalmente errado
quando o Vecna ordena um ataque de Demogorgons, em uma sequência que é sem dúvidas uma das melhores da série até o momento, em termos de direção e coreografia, que termina com todos eles sendo cercados, vários soldados mortos de forma brutal, e com a chegada triunfal do Vecna, que diz que vai precisar usar o Will por uma última vez, e que ele escolheu Will por um motivo, e é aqui que é revelado que o Will sempre teve poderes, e é que é graças às palavras da Robin, às lembranças dele com Mike, ele pôde finalmente desbloquear totalmente as suas habilidades. E se nesse momento você não pulou do sofá, cara, você tá morto por dentro. Porque o Will usa os seus poderes para matar os Demogorgons em um momento super épico. E notem a diferença dos poderes dele para 11. O Will não fica com o nariz sangrando, ele também fica com os olhos totalmente brancos, assim como o Vecna. O que dá a entender que ele pode ter um tipo de conexão com o Devorador de Mentes e o mundo invertido, indo muito mais além do que só ter um arrepio no pescoço. Ele pode sentir, mas também controlar as criaturas do mundo invertido, tendo os poderes do Vecna. Mas talvez isso acabe tendo um preço, e ele sirva como um espião, ou um impostor no grupo dos meninos. Mas se você também acha que a Kali, a 11 e o Will são a chave para derrotar o Vecna, o que você achou do retorno da Max e do volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things? O destaque de hoje vai para Rebeca Monteiro, e se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, deixa o seu comentário aí embaixo junto com a sua melhor teoria e o seu melhor comentário sobre o volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things, o que você achou, o que você espera do volume 2, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder nada e ficar por dentro de tudo sobre Stranger Things 5. Um forte abraço e até a próxima!